Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer ir morar no céu? Quem aqui quer ir morar no céu? Vou perguntar de novo. Quem quer ir morar no céu? Você sabe como ir para o céu? Você sabe como ir para o céu? Você sabe como ir para o céu? Morrendo. Você sabe como ir para o céu? Ele quer ir para o céu e ele quer morrer, então, Jesus, resolva. Abra a tua Bíblia comigo que nós vamos falar hoje sobre como chegar no céu. João, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 12, diz assim. São João, capítulo de número 3. Não sei qual versão que eu tenho aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, NVI. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Repito, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vos nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Repito, como crerão se falar de coisas celestiais? Eu vou ler de novo, mas de um jeito diferente, porque eu quero que você compreenda aquilo que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. Havia um fariseu, guarde este nome. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então, um homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Vamos lá. Nicodemos era fariseu. Repito, Nicodemos era um fariseu. Para quem conhece um pouco a linguagem bíblica e você que está acostumado com a Bíblia, se eu olhar para o irmão Fábio e falar assim: irmão Fábio, você é um fariseu, ele vai assustar. Porque é mais ou menos como se eu estivesse xingando ele de um palavrão. O termo fariseu, ele é um termo muito negativo. Todavia, para esta época, não era assim que a sociedade via os fariseus. Só para você entender um pouquinho. O judaísmo ensina que o Velho Testamento tem 613 mandamentos. Ou seja, o Velho Testamento tem 248 regras
que você pode fazer e 365 regras que você não deve fazer, dando um total de 613 mandamentos. E no tempo de Jesus, os fariseus eram um grupo religioso de aproximadamente 6.000 pessoas. Está dando um pouquinho aqui, Jeda, não está? De 6.000 pessoas. E esse grupo chamado os fariseus, eles tinham como objetivo cumprir todos os mandamentos do Antigo Testamento. Ou seja, essas 6.000 pessoas tinham uma meta, e a meta é: nós vamos obedecer 600 a 613 ordens e mandamentos do Antigo Testamento. E quando alguém virava um fariseu, esse novo fariseu, ele estava fazendo um juramento. E o juramento era mais ou menos assim: pelo resto da minha vida, eu vou obedecer todas essas leis. Mas os fariseus, eles estavam tão focados em obedecer, que eles precisavam de mais ajuda para obedecer. Então o que eles fizeram? Nós já temos 613 mandamentos, então vamos criar mais alguns, mais mandamentos, mais regras, mais ordens, para nos ajudar a cumprir os 613. Então, o grupo dos fariseus, eles criaram mais regras, além das regras do Antigo Testamento. Eu vou citar para vocês alguns exemplos. Era pecado trabalhar no sábado. Então, os fariseus fizeram uma reunião perguntando uns aos outros qual é a definição de trabalhar e qual é a definição de não trabalhar. Fazer nó em uma corda é trabalho ou não é trabalho? Mover uma cadeira do lugar é trabalho ou não é trabalho? Uma mulher costurar no sábado é um trabalho ou não é trabalho? Então eles ficavam debatendo, e eles ficavam debatendo porque eles tinham uma intenção de obedecer à lei, e eles queriam arrumar um jeito a mais para ser fiel a Deus. O termo fariseu era um grupo de pessoas no tempo de Jesus muito devoto, e eles acreditavam que a origem deles vinha de 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, lá da Babilônia, que eram jovens devotos, que lutaram para obedecer os mandamentos de Deus. Então eles acreditavam piamente que eles estavam seguindo as ordens de Deus, e eles eram como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer um exemplo? Se o seu filho chegasse e dissesse assim para você: olha, mãe, a partir de hoje eu me tornei membro da igreja dos fariseus. Eu sou membro da igreja dos fariseus. A sua mãe, a mãe não iria ficar triste, muito pelo contrário. A mãe iria ficar extremamente feliz, porque a mãe agora sabe que o filho vai ter princípios, vai ter regras, vai ser um filho obediente, não vai ser um filho do velho mundão, não vai ser um filho da bagunça. E no tempo de Jesus, esse grupo, os fariseus, era o grupo mais respeitado que havia. Hoje, falar em fariseu é sinônimo de falsidade. Se eu chamar alguém de seu fariseu, você é um fariseu, é sinônimo de falsidade. Todavia, naquela época não, era sinônimo de respeito, de credibilidade. E se você olhou o texto aqui com calma, no versículo 10, Jesus diz assim: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Ou seja, além de ter um grupo de 6.000 pessoas extremamente devotos, nós estamos vendo agora que Nicodemos, ele era uma autoridade, um mestre deste grupo. Ele não era qualquer fariseu. Ele era o mestre entre os fariseus. Irmãos, não sou de falar isso, vocês me conhecem, mas eu acho que foi o ano passado em que a gente colocou lá em casa aquele famoso seriado chamado Chosen. E
nos primeiros episódios, eu já falava assim para Joyce, Joyce, eu não vejo a hora de eu ver o episódio de Jesus conversando com Nicodemos. E mesmo que seja um seriado que tem muitos erros bíblicos, eu sugiro a você, em vez de assistir tantas coisas, assista os Chosen. E quando chegou o episódio de Jesus e Nicodemos, eu confesso que eu chorei. Porque aqui não é qualquer pessoa conversando com Jesus Cristo. Aqui é uma autoridade da lei. É um mestre. Não é uma simples mulher sem conhecimento. Não é um jovem leigo. Não é um homem sem conhecimento. É alguém que está fazendo de tudo para cumprir a lei. Se Nicodemos congregasse nessa igreja, eu acho que um bom grupo de pessoas iria dizer assim, olha, eu acho que Nicodemos é 1000 vezes melhor do que o pastor Bruno. Nicodemos, ele é exemplo em tudo. Eu imagino Nicodemos mais ou menos assim, a professora pode dar a prova na sala de aula e ela pode ir embora, dormir, que Nicodemos ele não vai colar. Nicodemos, ele está fazendo de tudo para obedecer todas as regras. E além de tudo, eu vejo em Nicodemos um homem educado, um homem gentil. Por quê? Nicodemos, ele chega e ele fala assim, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ou seja, ele chega em Jesus sem nenhuma arrogância, nenhuma prepotência. Ele chega em Jesus dizendo, mestre. Ele é um mestre, ele é uma autoridade. Mas ele está vendo coisas que estão acontecendo em Jerusalém, em Israel, que ele não está compreendendo, então ele se coloca numa posição de humildade, de humilde, e ele fala, mestre, o Senhor está ensinando coisas da parte de Deus, porque, mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos, ele está entendendo, é por isso que eu me apaixonei por Nicodemos e eu quero um dia encontrá-lo no céu e conversar com ele. E Nicodemos, ele chega em sinônimo, em humildade, e agora ele vai ter uma das conversas mais emblemáticas da história da igreja, em João capítulo de número 3. Nicodemos, ele chega em Jesus em um tom de humildade. Ele chega para querer aprender. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês nesta noite. Quem aqui se acha superior a Nicodemos? Você acha que você é mais fiel do que Nicodemos? Você acha que você obedece regras como Nicodemos? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acha que você é mais fiel do que Nicodemos? No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, versículo 20, diz assim, Jesus, ele conversando com alguém, Jesus chega e Jesus diz assim, pois eu lhes digo que olha aqui, se a justiça de vocês não for superior à justiça dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Irmão, Jesus pegou tudo e arrebentou e não tem mais jeito. Por quê? Existem 613 regras, os fariseus, eles aumentam mais regras para ajudar a obedecer. E aí Jesus chega e fala assim, olha, eu lhe digo, que se vocês não exceder a justiça dos fariseus, se vocês não forem além de tudo isso, se vocês não forem superior a tudo isso, eu tenho uma palavra para dizer para vocês. Vocês não vão herdar o reino de Deus. Aí talvez você está dizendo, pastor, malemar, eu consigo cumprir os 10 mandamentos. Aí o judaísmo vem com 613 regras. Aí os fariseus excedem tudo isso. Aí chega Jesus dizendo que eu tenho que fazer melhor do que os 10, melhor do que os 613, eu tenho que exceder a dedicação deles. Então, o que é que resta para mim? Não tem solução. Realmente, posso falar uma coisa para você? Não tem solução. Eu não conheço todos vocês aqui, mas malemar alguns, eu tenho uma notícia para vocês. O céu não é de vocês. Vocês não vão morar no céu.
O céu não é de nenhum de vocês. Vocês não vão morar no céu. Mas vamos lá. Jesus, ele conversando com Nicodemos. Aí Jesus diz assim, e ele veio a Jesus à noite. Por que à noite? Porque talvez ele estava querendo se esconder. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está dizendo assim, olha, tem um jeito apenas de você entrar no reino de Deus. Tem um jeito apenas de você herdar as mansões celestiais na eternidade. Tem um único meio de você morrer dessa vida, morrer aqui e entrar no céu. Existe um jeito só, apenas. Não tem jeito. Não tem negociação. Tem um jeito só de você tombar aqui de qualquer maneira e você entrar no reino de Deus. Só que aí Jesus fala assim, você tem que nascer de novo. Aí dá um nó na cabeça do inteligentíssimo Nicodemo. Dá um nó na cabeça dele. Porque Jesus diz assim, você tem que nascer de novo. A palavra nascer de novo significa nascer de cima. Ou ajuda de cima. Ninguém nasce porque quer. Tem que ter uma ajuda superior de alguém. Vamos lá. O nascimento físico é um processo. O novo nascimento é a mesma coisa. É a obra do Espírito Santo em teu coração, te levando até Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele está trabalhando todos os dias em teu favor, para você ter o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz, para entrar no reino de Deus, dos céus, é necessário nascer de novo. Nicodemos, ele está confuso, mas muito confuso. Ele não está entendendo o que Jesus está dizendo. Mas deixa eu pontuar algumas coisas para você. Jesus, ele está falando de um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Para você entender um pouquinho mais, todos os que estão aqui dentro nesta noite, até um que está dormindo, todos os que entrou aqui dentro nesta noite, o Espírito Santo trouxe você aqui. E o Espírito Santo quer que todos venham ter o conhecimento da verdade. Aleluia! Que todos venham ter o conhecimento da verdade. Como que dizemos, Nicodemos, é impossível chegar no céu com este nível de excelência ser humano, de justiça ser humano. É impossível. É necessário você ter a ajuda de cima para te ajudar a chegar no céu. Aí Nicodemos pergunta, como alguém pode nascer já sendo velho? Olha a minha idade. Não tem como eu voltar para o ventre de minha mãe e nascer. Não tem como eu entrar no ventre de minha mãe e voltar a nascer de novo. Não tem como. Aí Jesus responde, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, eu vou repetir bastante para vocês entenderem. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, o novo nascimento é ajuda de cima para você ser transformado. É ajuda do céu para você ser transformado. Escuta. Qual é o meio para mim chegar no céu? Eu tenho que ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho que dar o dízimo, a oferta, missões. Eu tenho que obedecer tudo que o pastor fala. Eu tenho que seguir as regras, os pontinhos nos is e tal, e tal, e tal. E se eu não fazer, é perigoso eu ir para o inferno? Não funciona desse jeito. Não é desse jeito. Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos uma tendência em manipular as regras para nos beneficiar, cauterizando a nossa consciência. Guarde isso, por favor.
Nós temos a tendência em manipular as regras e para manipular a nossa consciência. Lembra que eu te disse que os fariseus eles tinham uma dúvida se era pecado dar um nó numa corda, sim ou não? Então eles falaram assim, se é pecado dar nó numa corda em um sábado, então eu tenho uma estratégia. Na sexta de manhã eu dou um nó já no balde e deixo já o balde prontinho, e no sábado de manhã, e no sábado eu só vou lá e retiro a água do poço. Ou seja, eles estão manipulando a regra para ser beneficiado no dia proibido, porque eles guardavam o sábado. O que as pessoas tentam fazer? As pessoas tentam manipular a sua consciência para ter um sentido ou achar que está salvo. Tem gente que diz assim, você passa por essas avenidas de Bridgeport ou qualquer cidade e você pergunta para alguém, como é que vai para o céu? Ele fala assim, olha, eu vou para o céu. Eu tenho certeza que vou para o céu. Na verdade, todo mundo está indo para o céu. Ninguém quer acreditar que está indo para o inferno. Ninguém quer pensar que está indo para o inferno. É uma coisa muito óbvia. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Não tem como você continuar se enganando. Porque no último segundo da tua vida, você vai entender e talvez você vai dizer, como alguns tolos já disseram. A certa vez, um grande filósofo, no último instante da sua vida, ele disse assim, como eu fui tolo durante toda a minha vida. Me enganei, mas agora não tem como mais eu continuar me enganando. As mandíbulas do inferno já estão abertas para me pegar. Ou seja, não tem como o ser humano continuar se enganando até o último instante da vida. Quando você morrer, você vai ter uma certeza absoluta. Deus existe. O céu existe. E o inferno também existe. Você vai ter uma certeza. Como eu fui tolo. Eu não sei como vai ser a eternidade, mas talvez alguém vai lembrar você do culto que você participou num domingo à noite, em uma igreja aleatória que você entrou, ou talvez de você que senta na igreja dia após dia, mas nunca nasceu de novo. Aí certo dia, alguém vai lembrar você, certo dia, num domingo à noite, pastor Bruno Andrade pregou sobre o novo nascimento, mas eu não dei atenção para aquilo que ele estava falando. Por quê? Nós temos a tendência em querer manipular as regras para o nosso próprio benefício. O problema é esse. Nicodemos, você é gente boa. Você é simpático. Você diz que cumpre as regras. Mas o mundo espiritual é diferente. O mundo espiritual não é manipulável. Escuta, vou repetir. O mundo espiritual não é manipulável. Alguém pode vir aqui na frente ou estender as mãos e falar assim, você está sentindo o poder de Deus? A pessoa, por estar emotiva, chora e fala assim, estou sentindo Deus, mas não está sentindo Deus. Você pode enganar dizendo, eu vou para o culto todo domingo, eu tomo ceia uma vez por mês, eu vou para o culto de oração, e aí você está manipulando a si mesmo, mas isso não é garantia de nada. Porque, escuta, o espiritual não tem como você manipular. Não tem como você manipular. Nicodemos, como que Jesus estivesse dizendo para ele, você parece apresentável diante do povo. Diante do povo você parece um cara, sabe, um cara corretíssimo. Só que o problema, gente, escuta aqui por favor, eu falo agora com muito temor. O problema, sabe qual é o problema? É que nós não estamos se apresentando aos outros. Nós estamos apresentando diante de alguém que é muito santo. Irmãos, você não tem noção da santidade de Deus. Eu quero tentar colocar na tua cabeça o que é a santidade de Deus. Deus, ele é tão santo, que o ser humano não consegue ver ele e permanecer vivo. Não importa se você obedece 600 regras, 700 regras, 1000 regras, 10.000 regras. Não importa se você vem para a igreja, dobra o joelho e fica com o joelho dobrado o tempo todo, para você achar que você vai conseguir entrar no céu. Não tem como, Deus é santo.
Deus, ele é tão santo que Moisés disse assim para Deus: Deus, eu quero te ver face a face. Moisés, não tem como, ninguém pode me ver face a face. Mas eu quero te ver face a face. Mas não tem como, Moisés, você me ver face a face. Aí, depois de Moisés tanto insistir, Deus disse a Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte: a minha bondade vai passar. Olha o que Deus disse a Moisés: Moisés, a minha bondade vai passar. Fica aqui na fenda da penha, porque você não vai me ver face a face, mas a minha bondade vai passar. Você vai ver a minha bondade. Deixa eu tentar te explicar. Se Deus aparecer aqui, entrar por aquelas portas, numa palavra figurativa para você entender, e Deus diz assim: olha, eu sou Deus e eu cheguei aqui em sua plenitude, impuro, morre. Todos aqui vão morrer. Certo dia, Isaías capítulo 1, bate em todo mundo. Isaías capítulo 2, bate em todo mundo. Isaías capítulo 3, está batendo. Capítulo 4, está batendo. Capítulo 5, Isaías é exigente. No capítulo 6, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. O seu séquito enchia todo o templo. Havia perto dele serafins com 6 asas, com 2 voava, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés. E os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías ele está vendo aquela visão, ele fala assim: caí como morto, ou melhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Não tem como, eu vou morrer. Ai de mim, porque Ele é santo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. E Deus, Ele é santo. Aí ele fala para Moisés: Moisés, não tem como alguém me ver e permanecer vivo, mas a minha bondade vai passar. Eu vou tentar te explicar. Eu vou usar esse papel aqui para explicar. Irmãos, não repara não. Os teólogos não reparam. Mas Deus está dizendo assim: olha, não tem como a minha plenitude aparecer na frente de você, mas a minha bondade só. A minha bondade vai passar. Sabe o que tem aqui nesta noite? A bondade de Deus. A misericórdia de Deus entrou aqui em Bridgeporto neste domingo à noite. E a bondade de Deus está dizendo para você: é noite de novo nascimento, é noite de uma nova vida, é noite de oportunidade, é noite de você ter acesso ao trono de Deus. Eu vou repetir: a bondade de Deus. Eu não sou merecedor de estar aqui em cima nesta noite, mas a bondade de Deus me qualifica em estar aqui e pregar para vocês. Aleluia, 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 aleluia. A minha bondade vai passar. Aí Isaías diz: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Agora ele admite que ele tem lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí de repente diz o texto, mas de repente um daqueles seres voou, pegou uma tocha viva tirada do altar, tocou nos meus lábios, purificou do meu pecado. Deus é bondade. Deus é justiça. No dia que morrer, não precisa nem ser no dia que morrer, a justiça de Deus está em todos os instantes, mas palavra figurada para você entender. Você vai ver a justiça de Deus viva. As mandíbulas do inferno. O inferno é real. E Deus, Ele é justo. O que é justiça, meus irmãos? Justiça significa que Deus ele não pode ir contra quem Ele é. Porque Ele é justo. Se Ele é justo, Ele não pode ir contra a sua própria justiça.
Para você entender, Deus estava dizendo mais ou menos assim: você cumpre 613 regras, você aumenta essas regras, mas você não consegue chegar no nível de excelência para você ter um encontro com Deus e entrar no reino de Deus. Não tem como. Nem a Madre Teresa de Calcutá, nem Papa, nem pastor, ninguém pode. Mas aí chega Jesus, Cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha. Aí Jesus começa a andar pelas ruas, pelas avenidas de Jerusalém da Galileia. Está ali, o Cordeiro perfeito. Perfeito. Nunca mentiu, nunca falou mal de ninguém. Coração puro, inigualável. Ele é santo, santo em pureza. Um verdadeiro amigo é Jesus, é ele. Perfeito, andando pelas ruas. Ele vai para o Gólgota, ele vai para o Monte Caveira. Quando ele abre os braços, o sangue escorre pelo seu corpo. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Ele estava satisfazendo a justiça de Deus. Para você entender. Porque se fosse em 1980, a igreja estaria dando glória a Deus. Como eu disse ontem. Aí Jesus, ele está satisfazendo a justiça de Deus. Então, o único meio de você chegar até o céu é ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todos os teus pecados. Aleluia, glórias a Deus. Eu vou repetir. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todos os teus pecados. Então agora você tem acesso à santidade de Deus, não por quem você é, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Então na cruz do Calvário, Ele olhou para o Bruno Andrade e Ele disse: por causa disso daqui, na cruz do Calvário, você tem acesso ao trono de Deus. Você pode entrar, o céu é seu, o céu é seu e o céu é seu. Aleluia! Mas vamos voltar para o texto. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Posso repetir? Você é mestre e você não entende o que eu acabei de falar? Sabe por que não entende? Porque é espiritual. Asseguro-lhes que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Ou seja, você não quer ver as coisas espirituais. Sabe qual é o nosso problema como sociedade? É que a gente quer isso aqui, ó, apalpável. Mas nós esquecemos que existe um mundo espiritual. Nós esquecemos que existe eternidade. Nós esquecemos que existe alma. Nós esquecemos que existe o espírito humano que comunica com o espírito de Deus. Nós esquecemos que o espírito humano quer sentir Deus, tocar em Deus. Irmã Dulcelene, amei o hino de ontem. Amei o hino. Eu escutei hoje umas 15 vezes. Você quer falar com Deus, você quer comunicar com Deus. Nicodemos, você não entende dessas coisas. Você entende de tinta na parede, você entende de dinheiro no banco, você entende de cortar grama, de limpar a casa, mas você não entende de coisas espirituais. Asseguro-lhe que nós falamos do que nós conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Você não aceita o que é espiritual. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como é que vocês vão crer em coisas celestiais? Como é que vocês vão avançar se vocês não conseguem entender? Mas hoje tem alguém aqui falando de coisas espirituais e o Espírito está dizendo: abra o teu coração para você entender como chegar no céu. Abra o teu coração para você entender como chegar no céu. Jesus está dizendo: o mundo espiritual está longe da vossa mente. Nicodemos, como é que você pode ser... Escuta. Como é que você pode ser um líder e não entender do mundo espiritual? Como é que você pode dizer que você é tão inteligente e não consegue entender o mundo espiritual?
Eu tive uma reunião agora, 4 horas da tarde, de um rapaz de uma outra igreja que veio aqui reunir comigo, conversar comigo. Aí ele conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, pastor Bruno, é um rapaz que vai congregar com a gente. Aí ele falou assim, pastor Bruno, na América, o povo na América é diferente, não é? Eu falei, verdade. Aqui o mais besta joga pedra num avião. Aqui nós temos um grupo de pessoas desbravadores, corajosos. Você não é qualquer pessoazinha da tua cidade. Você teve a coragem de enfrentar o México. De enfrentar... Tem um jovem aqui que me contou o testemunho, né, irmão Jonas? João estava comigo. Passou por Guatemala, não sei na onde. Irmão, rodou o mundo todo para chegar. É um grupo de pessoas diferente. Coragem para tirar passaporte, visto e tal, e pesquisa e tal. É um povo corajoso. É um povo que acha que entende de tudo. Mas eu quero te perguntar, você entende de coisas espirituais? Aleluia! Você entende de coisas espirituais? Nicodemos, como é que você pode ser um líder e não entender o mundo espiritual? Jesus está dizendo ao mundo espiritual, Nicodemos, no qual você não entende nada. E ao mundo espiritual na qual muita gente na igreja moderna não entende. Não é ir para a igreja, é ser lavado pelo sangue de Cristo. Não é cantar, é ser santificado pelo Espírito. Não é pregar, é ser purificado pelo Espírito. Ei, não é você saber a linguagem da igreja. A paz do Senhor, pastor. Aí você me vê, paz do Senhor, pastor. Não é isso. Isso, você me engana. Você não engana Deus. Você não engana Deus, você não engana Deus, você engana a tua esposa, você engana o teu marido, você engana a tua mãe, você não vai enganar a Deus. Não tem como enganar a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração de igreja, está entrando para o contexto brasileiro. O americano é mais ou menos o seguinte. A Ana sabe disso, que eu vou falar agora. Né, Ana? Você é de qual religião? Eu sou cristão. Cristão? Qual igreja você vai? Ah, eu vou na igreja tal. Eu vou na Páscoa e no Natal. É cristianismo por tradição. Sabe aquele católico da tua cidade que fala que é católico, mas nunca foi na igreja? Nunca fez um. Nunca. Nós estamos vivendo uma era de gente que fala que é cristão, mas só por tradição. Você pegou? Ei, eu quero te convidar a não ser esse tipo de crente. É ser nascido de novo. É um novo nascimento. Aleluia. Irmão, em outras palavras, é transformação de vida. Vou repetir, é transformação de vida. Então, já que você achou que eu não ia falar, então lá vai. Não é você dizer a paz do Senhor, mas mente, não nasceu de novo. Não é você dizer a paz do Senhor, mas você vive agindo com vingança, não nasceu de novo. Não é você dizer a paz do Senhor, eu te perdoo, mas por trás está com uma faca gigantesca para travar, não nasceu de novo. Não é você dizer que vai na igreja de vez em quando, mas você não tem um relacionamento espiritual. Você não tem nenhuma conexão espiritual. Nicodemos era assim, ó, isso tem que ficar aqui, isso tem que ser aqui, essa água tem que estar aqui e não sei o quê. Aí de repente olhava para a irmã Camila que colocou a água do outro lado. Aí, não, mãe, é do outro lado. Nicodemos, você se preocupa com coisas, mas você não consegue entender o espiritual. Você não consegue entender o espiritual. Mas agora eu fui anotar hoje à tarde, mandou Selene. Olha o que é novo nascimento. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas, se eu te ouvir, aqui é novo nascimento. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Se eu te ouvir,
será a voz que será a minha segurança. No começo, no meio, no fim, a tua voz é tudo. Olha o que diz o hino que cantamos ontem aqui. Preciso calar todas as vozes e focar na tua voz. Eu preciso silenciar todas as vozes, menos a tua. Ei, ter uma vida espiritual é mais ou menos essa canção aqui. É você apagar das coisas do mundo e focar na voz do Espírito que quer te santificar. Repito, quer te santificar. A obra do Espírito Santo é santificar vocês. Vou encerrar. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Como falar das coisas espirituais com quem vocês não entendem? Eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui. Eu vou pular. Vou finalizar com 2 irmãos. Houve um homem na Bíblia chamado Caim. Qual o nome? Qual o nome do irmão de Caim? Abel e? Diz o texto. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Deus. Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E diz a Bíblia, e o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel. Caim, ele vai também trazer, mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Repetindo, Deus aceita a oferta de Abel, mas Deus não aceita a oferta de Caim. Caim ficou com muito ódio. Como é que Deus aceitou do meu irmão, não aceita a minha, papapá? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você acredita nisso? Deus não faz acepção de pessoas. Mas Ele faz sim acepção de atitudes. Não, você não entendeu. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção de atitudes. Sabe por quê? Tem gente que prega e diz assim, Deus aceitou a de Abel, porque Abel trouxe as primícias do gado para Deus. E foi lá Caim e ofereceu, eu até conversei sobre esse texto com o pai da Ariane, e a gente chegou numa conclusão igual. E Caim foi lá, pegou as verduras e ofereceu a Deus. Esse é o problema? Não, porque um trabalha com verduras e o outro trabalha com gado. Então qual que é o problema aqui? O problema, sabe qual que é? O problema é que Abel ofereceu primícias. Deus em primeiro lugar. E diz a Bíblia que Caim, depois de alguns dias, deixa eu viver a minha vida. Igual a velha música de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí depois que a vida me levou, eu vou lá e vou entregar a Deus. Deus está vendo as atitudes. Você está entendendo? Deus está vendo as atitudes. Por quê? Diz o texto, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. É a lei espiritual da semeadura. E a lei espiritual da semeadura para a noite de hoje é esta. Você não entende de leis espirituais, mas o Espírito está abrindo o teu ouvido para você passar a entender de leis espirituais. E se você procederes bem, você será aceito. 4:7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você não o fizer, saiba que o pecado jaz às portas. E o pecado deseja te conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu vou repetir, porque agora deu nó na cabeça. Olha o que Deus disse. O pecado está na porta. E o pecado quer te conquistar. Mas você tem que dominar ele. Pastor, como que eu vou dominar? Pastor, sabe como você vai dominar? Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero te aceitar como o meu único e suficiente Salvador. E que mais, pastor? A partir desse instante, o Espírito Santo vai passar a viver dentro de você.
O Espírito Santo vai incomodar você todas as vezes que você for fazer alguma coisa incorreta diante dos olhos de Deus. Você vai entrar num ambiente, o Espírito, não, aí. Isso daí não é lugar para quem nasceu de novo. Aí você vai falar tal coisa, aí o Espírito Santo vai lembrar você, não, isso não se fale. Você vai entrar num site, aí o Espírito, não é aí que você vai. É o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a vencer o pecado. Era algo que Nicodemos não entendia. Meu Deus. Fica de pé comigo, irmã Camila, por favor, toca ali, tudo entregarei. Fecha seus olhos aonde você está nesta noite. O Espírito Santo está nesta casa. Meus irmãos, para quem esteve aqui ontem à noite, vocês vão me entender. Eu preparei 2 sermões nesse final de semana. Eu nunca prego sábado e domingo, mas eu disse, eu vou trazer 2 sermões doutrinários para a igreja. Se você não esteve aqui ontem à noite, vá para o YouTube e assista o que foi ministrado aqui. Mas enquanto o dia indo, passando, o Espírito Santo moveu as coisas, porque o Espírito Santo é quem guia, comanda esta igreja, e o Espírito Santo está aqui para abrir os teus olhos espirituais, porque o Espírito Santo quer te ver no céu. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não somos merecedores de estar aqui nesta noite. O Senhor é santo. No Senhor não há mentira, não há engano, não há sinais de hipocrisia. Pastores erram, pastores enganam. Políticos, homens, mulheres, somos falhos, mas por causa do teu sangue que nos purifica de todo o pecado, aqui nós estamos. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor marcou um encontro nesta noite com algumas pessoas. Cristãos, não cristãos, religiosos de muito tempo, ou quem começou a frequentar, o Senhor marcou um encontro. E se porventura há pessoas como Caim, onde o pecado já o dominou, eu te peço, meigo Espírito Santo, vai confrontando eles agora. Confronta este coração. E se há porventura alguém que deseja nascer de novo, eu estou falando de quem já está na igreja e de quem não está na igreja, mas nunca nasceu de novo. Se há porventura alguém em nosso meio que o Senhor quer trazê-lo para o novo nascimento, eu te peço, faça agora. Será que existe em nosso meio alguém que deseja nascer de novo? Você está aí talvez em pé ou sentado e você está dizendo, eu preciso entrar no céu, eu preciso nascer de novo, eu preciso desse Espírito dentro de mim, porque eu não posso deixar mais o pecado me dominar. Eu quero te convidar a ter humildade como Nicodemos. Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Já tem uma pessoa. Nicodemos foi ao encontro de Jesus à noite, à escondida. Mas ele está te chamando hoje às claras. Já tem a segunda pessoa. Amor Ricardo, por favor, ajude ele. Aonde está a terceira pessoa que deseja se encontrar com Jesus Cristo? Saia do teu lugar. Vem aqui porque eu quero orar por você. Eu não sou digno, mas o sangue dele nos purifica de todo pecado. Tem mais alguém que deseja entregar sua vida a Cristo? Pode cantar, Rafa. Venha.
Cristo a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deixa tudo, venha, Nicodemos. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceite hoje aqui, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, meu Jesus bendito, tudo deixarei. Oh, aleluia, aleluia. Tudo a Cristo a ti entrego. Senhor Jesus, Quero ser. nós reconhecemos a nossa pequenez em não entender as coisas espirituais. Mas nós estamos aqui nesta noite, humildemente diante de Ti, como Nicodemos, dizendo: Senhor, Tu és mestre. É o Senhor que tem que falar como que devemos viver. Não é eu que tenho que dizer como eu devo viver, mas é o Senhor que tem que falar como eu devo viver. Mestre, apresentamos a Ti os nossos pecados, as nossas falhas. Eu te peço nesta noite, sangue precioso do Calvário, passe em nosso meio agora, passe em nosso meio agora, passe em nosso meio agora, nos purifica de todo o pecado. Apague o nosso passado, apague o nosso passado, apague o nosso passado. Perdoa, como disse Davi, perdoa as nossas iniquidades, perdoa as nossas multidões de pecados, perdoa, cria em mim um novo coração. Deus, cria. Eu quero novo, queremos novo coração. Novo coração. Pai, o Senhor não quer holocausto de sacrifício de animais, de 613 regras, 10 mandamentos. O Senhor, se fosse isso, eu tentaria, mas não chegaria. O que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não rejeita. E é isso que nós temos para te oferecer. A sinceridade do nosso coração em dizer: somos pequenos, precisamos do Teu sangue, precisamos do Teu sangue, precisamos do Teu sangue. Tem mais alguém? Vou encerrar agora. Tem mais alguém? Levante as tuas mãos para eles aqui. Pai, aqui estão os Teus filhos que foram tocados por esta palavra. Aqui está Davi que veio primeiro. Aqui está esse jovem que veio, ó Pai, tocado pelo poder da palavra.
Aqui está o Alisson, aqui está um grupo de irmãs e de irmãos. Aqui eles estão. O Senhor conhece, eu não consigo ver o espiritual da vida deles, mas o Senhor vê tudo. Então eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, uma nova vida a partir de hoje. Eu te peço, meio Espírito Santo, eu te peço, meio Espírito Santo, Espírito Santo, vai em cada coração como um dinamite. Vai em cada coração como um dinamite. A minha geração não conhece o que é transformação, mas eu te peço, queremos evidências de transformação. Manda ela agora nesta casa. Manda ela agora nesta casa. Abraça o teu irmão, abraça a tua irmã aí onde você está. Diga para ele, diga para ela: agora sabemos como entrar no céu. Novo nascimento, novo nascimento. Sim, por ti